Então, pessoal, bom dia a todos. Osvaldo, quero agradecer novamente aí a parceria com a Seagate, né? Em estar transmitindo mais um webinar aí para os nossos clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores, tá? É, Eu hoje é agradeço um muitíssimo. assunto, hoje é um assunto muito importante, né? Um assunto que nos traz segurança acima de tudo, né? Então, fica com você a palavra e muito obrigado novamente. Legal. Eu que agradeço, Diogo e Luciana, tá? O time todo aí da Delta Cable pela oportunidade, tá? Em nome da Seagate, essas oportunidades são muito valiosas para nós, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Conforme anunciaram aí, é Osvaldo meu nome, tá? O meu papel na Seagate é o de um especialista de produto, tá? Eu ministro treinamentos, faço apresentações, cubro eventos, treinamentos para parceiros de verticais diversas, tá? De TI, de segurança eletrônica, computação científica, todos os espaços onde há necessidade de armazenamento, tá? Onde existem dados a serem armazenados, preservados, compartilhados de forma segura. Tá bom? Vamos lá. Então, hoje a proposta aqui é conversarmos sobre dois discos da Seagate, o Skyhawk e o Skyhawk AI, ou Skyhawk AI, uma letra A e uma letra I maiúsculas, tá? Bom, eu acredito que a maioria de vocês aqui que nos acompanha nesse momento já ouviu em algum momento falar sobre os discos de segurança eletrônica da Seagate, tá? Se alguém nunca ouviu, ainda não teve oportunidade de ouvir, vai ouvir agora para entender onde é que estão os diferenciais desses discos, que características de construção eles têm diferentes de um HD convencional, tá bem? Onde é que existe a vantagem de se adotar um disco específico para segurança eletrônica. Primeiro de tudo, tá, os pontos iniciais aí que eu acredito que são muitíssimo importantes, antes de entrarmos em detalhes do produto propriamente dito, ou dos produtos propriamente ditos. É legal entender o seguinte, pessoal, desde 2006, a Seagate tem HDs específicos para segurança eletrônica. Tá? Desde 2006, tá? Eu acredito que isso é uma surpresa para alguns. Ainda existe pessoal no meio de segurança eletrônica que acredita que a entrada da Seagate com discos específicos para segurança eletrônica é recente ou relativamente recente, tá? Quando falamos do Skyhawk, tá? Especificamente dos discos Skyhawk, eles foram lançados em julho de 2016. Então, faz 4 anos e meio que os Skyhawk foram lançados, tá? E é lógico que ao longo desses 4 anos e meio, o disco não é exatamente o mesmo. Esses HDs vão sendo refinados, vão sendo melhorados, aprimorados ao longo do tempo, como qualquer outro produto aí do mercado, tá? O fabricante vai sempre melhorando o disco ao longo do tempo. Tá? Novos motores, novas mídias, o HD literalmente tem um motor, tá, dentro dele para girar os discos que somados te entregam ali 2 terabytes, 4 terabytes, 8 terabytes ou mais. Então, esses motores vão sendo aprimorados, as mídias vão sendo aprimoradas, outros elementos eletromecânicos, atuadores, a eletrônica do HD vai sendo refinada, vai sendo melhorada ao longo do tempo, sempre buscando melhor performance, maior confiabilidade, menor consumo de energia. Tá bem? Vocês reparem que isso é o básico, né, para o fabricante de HDs. O produto vai sendo aprimorado ao longo do tempo. Como eu disse no início, desde 2006 a Seagate tem HDs específicos para segurança eletrônica. Quando o Skyhawk foi lançado em julho de 2016, ele já era, naquele momento, a 7ª geração de HD específico de segurança eletrônica da Seagate. Era a 7ª geração. Tá bom? Então, tô batendo nessa ideia aqui para vocês fixarem a referência de que há muito tempo a Seagate tem HDs especializados para segurança eletrônica. Então, o produto vai evoluindo ao longo dos anos para entregar um resultado ou resultados melhores. Tá bem? Então, quando nós falamos dos Skyhawk hoje, o que está acontecendo com esse HD nesse momento?
O que sai da fábrica da Seagate hoje, tá? Nesse momento, os Skyhawks estão disponíveis de 1 a 8 terabytes, tá? Ué, Oswaldo, mas existe HD desse de 10 teras, 12 teras, não é isso? Ou mais? Sim, existe. Quando você sobe além da capacidade, acima da capacidade de 8 teras, aí estamos falando do Skyhawk AI, tá? Uma letra A e uma letra I, maiúsculas. Daqui a pouquinho eu vou falar no detalhe sobre ele, tá? Então, Skyhawk convencional, que é voltado para os projetos, digamos, mais comuns de segurança eletrônica, projetos de pequeno e médio porte, está disponível de 1 até 8 terabytes, tá? Uma outra coisa que é legal vocês conhecerem, muito pouca gente fala disso, explora essa ideia, e isso é muito importante, tá? Além das peças dentro do HD mudarem ao longo do tempo, melhorarem ao longo do tempo, HDs têm especialização em firmware, tá? Tenho certeza que todos vocês que são da área de segurança eletrônica, e também quem é de TI, tem familiaridade com esse termo, firmware, não é? Nós falamos bastante de hardware e software, e existe o firmware, que é o sistema que faz aquele dispositivo funcionar. Vocês que são especialistas em segurança eletrônica, o tempo todo vocês não falam do firmware da câmera, o firmware do DVR, o firmware do NVR, e por aí vai, né? Roteadores tem firmware, uma câmera fotográfica tem firmware, a esmagadora maioria dos dispositivos com que nós lidamos hoje tem firmware, ok? HDs também tem firmware, tá bom? O firmware do HD está ali guardadinho, protegidinho, não é para mexer nele, tá bem? Isso é muito importante. Mas HDs tem firmware, e o firmware do Skyhawk especializa ele para lidar com dezenas de câmeras simultâneas mandando vídeo para aquele HD. Tá? Repara, o firmware nada mais é que o sisteminha que faz aquele dispositivo funcionar, certo? E o firmware do Skyhawk é preparado para especializá-lo, para lidar com imagens, né? A Seagate teve cuidado de dar um nome para os firmwares dos HDs dela, são marcas, os firmwares dos HDs da Seagate, e no caso do Skyhawk o nome foi muito feliz, aí ele transmite direitinho qual é a proposta dele já no nome. O firmware do Skyhawk é chamado de Image Perfect, né? Então já dá o recado ali, qual que é a proposta dele? Garantir que você tenha uma imagem perfeita, tá? Nenhuma perda de frame, nenhuma perda de quadro, sem degradação das imagens, mesmo que sejam dezenas de câmeras simultaneamente mandando imagens para um único HD, sem perda da fluidez do vídeo, tá bom? Então ele tem um firmware que especializa ele para te entregar uma qualidade de imagem melhor que aquela que um HD comum de PC conseguiria te entregar. Então, de novo, moçada, qual que é o recado aqui? O resumo do resumo. Existe uma especialização nesse HD no firmware, tá? Além dos componentes mecânicos do HD serem mais fortes que os de um HD convencional, mais robustos, existe uma especialização no firmware. Quando eu falo que esse HD é mais robusto que um HD convencional, repara, isso aqui é uma coisa para falar para o seu cliente, tá? Não tem nada de, mas isso é muito técnico, não tem nada disso, dá para traduzir isso numa linguagem simples. Repara, se estivéssemos falando de um HD comum de PC da Seagate, esses HDs comuns de PC da Seagate estão preparados para movimentar, independente da capacidade deles, tá? Pode ser um HD de 1 terabyte, 2 terabytes, 6 terabytes, isso não muda. O HD de PC está preparado para movimentar até 55 terabytes de dados por ano. 55 teras de dados por ano. É a movimentação de dados. Lá no PC, instalar programas, desinstalar programas, fazer downloads, apagar documentos, criar documentos, não é isso? Movimentar dados no HD. Tá? No PC, até 55 teras de movimentação por ano. Aqui no Skyhawk, tá? Especializado para segurança eletrônica, repara nesse número aqui, ó, até 180 terabytes de dados movimentados por ano. O Skyhawk pode movimentar mais de 3 vezes o volume de dados que suportaria um HD comum para PC. Tá? Isso aqui é muito importante, isso aqui confirma o que eu disse há pouco, que as peças dentro do Skyhawk, os componentes do HD, são mais robustos que os de um HD convencional.
tá bom? Eu tinha dito que esses HDs estão preparados para para lidar com dezenas de câmeras simultâneas mandando imagens para eles, tá? O Skyhawk está preparado, então, para lidar com até 64 câmeras simultâneas na resolução de 720p, tá? Lógico que para fazer essa conta, o fabricante parte da menor resolução ainda disponível no mercado. Nós sabemos que muita coisa, talvez a maioria dos projetos já migrou para 1080p, mas ainda se usa câmeras de 720p. Essa conta é feita com a menor resolução ainda disponível no mercado. Para essa resolução, seriam até 64 câmeras simultâneas, tá bem? Eu posso ter até 16 desses discos dentro de um mesmo sistema, dentro de um mesmo NVR. Existem projetos maiores e mais complexos que isso, tá? Óbvio, todo mundo sabe, existem NVRs que podem receber dezenas de discos dentro de um mesmo chassi. Aí, para essas montagens, existem outros discos da Seagate mais apropriados que o Skyhawk, tá? Para montagens acima de 16 discos. Outra coisa que muita gente não sabe, muita gente não menciona, tem 2 itens importantes aqui que é legal comentar e que começam em 4 terabytes. Muito importante, ó, quem está tomando nota aí, coloca aí nas anotações que essas 2 características que eu menciono agora começam a partir de 4 terabytes, tá bem? São as seguintes, a partir de 4 teras, os Skyhawks têm sensores de vibração rotacional. Sensores do quê, Oswaldo? Sensores de vibração rotacional. O que isso significa? Que esses HDs detectam vibração. Óbvio que não é uma vibração que nós vemos a olho nu, não faria sentido, não é? Mas existe uma vibração ali quando você tem vários HDs dentro de um mesmo chassi. O HD é capaz de detectar isso, tá? Porque vibração é algo danoso para o HD. E ele tem mecanismos de compensação na construção dele para compensar aquela vibração e minimizar, tá, qualquer possibilidade de dano causado por vibração. Por que isso começa em 4 teras? É porque, obviamente, em projetos maiores e mais complexos é que você terá mais de um HD dentro de um mesmo chassi, dentro de um mesmo equipamento. 4 HDs, 6 HDs, 12 HDs. Isso geralmente não, na esmagadora maioria das situações, existe em projetos maiores e mais complexos de segurança eletrônica. E, obviamente, nesses projetos maiores são as capacidades maiores que são adotadas, ok? Então, essa característica começa em 4 terabytes. E em 4 terabytes começa o seguinte também, pessoal. Aquela placa de circuito impresso que fica embaixo do HD, ok? Você tem a face principal do HD, onde fica aquela etiqueta com todas as características do HD, a capacidade, um monte de outras informações, números de série, não é isso? Na outra face do HD, você tem uma placa lógica, uma placa de circuito impresso que tem toda a eletrônica do HD ali. Pois bem, lá naquela placa, tá, usa-se a partir de 4 teras, tá? A Seagate adota, a partir de 4 teras, uma solda diferente, um tipo de solda orgânica que é resistente a certos tipos de ataques químicos, como o da maresia, tá bom? Para quem atua aí à beira-mar, próximo do mar, né, instalações e projetos, essa característica tem um valor significativo, tá? Isso é importante. É um HD Skyhawk, a partir de 4 teras, que é mais resistente a ataques como o da maresia. O fabricante teve esse capricho. Eu estou usando a maresia como exemplo, tá? Mas esses discos são resistentes a ataques químicos de diversos tipos. Para usar um exemplo mais fácil aqui do lado do Brasil, né? Maresia, tá bom? É isso. E uma novidade aqui que é importantíssima, tá? Isso é novo, isso é recente, até pouco tempo os discos Skyhawk não traziam essa característica já de fábrica, e agora a Seagate estendeu, digamos, esse benefício também para os Skyhawks. Toma nota aí, pessoal. A partir de 2 teras, a partir de 2 terabytes, tá? Até 8 teras, no caso do Skyhawk convencional. Os discos Skyhawk já trazem no pacote, ele já está coberto pelo serviço Rescue. Pelo serviço o quê, Oswaldo? Esse aqui, pessoal, serviço Rescue, tá? Esse R-E-S-C-U-E, Rescue. Quando se fala bonito, isso aqui é Rescue. O que significa esse Rescue?
a palavra significa resgate. Os HDs Skyhawk passam, então, a estar cobertos pelo serviço de resgate de dados. Essa cobertura é de 3 anos. Vocês reparem que o HD Skyhawk tem garantia de 3 anos. Estou falando da garantia do HD. Aí agora estou falando de uma outra coisa. Além da garantia do disco físico, esse disco está coberto pelo serviço Rescue. Pessoal, é óbvio que as taxas de falha dos discos Skyhawk são baixíssimas. Só o fato dele suportar esse número aqui, ó, até 180 teras de movimentação por ano, já sinaliza que é um HD de uma construção muito robusta, muito mais forte que um HD comum de computador. Tá bom? Então, as taxas, historicamente, vocês podem conversar aí com os seus colegas, com o pessoal da Delta Cable, vocês vão confirmar, tá? Isso não é história, que as taxas de RMA são baixíssimas para esses discos, tá bem? Mas pode acontecer o seguinte, se eventualmente um disco desse vier a falhar dentro de uma janela de até 3 anos, a partir da data de fabricação, a Seagate se responsabiliza por recuperar as imagens que estavam nesse disco, sem nenhum custo extra. Tá? Isso aqui é uma característica muito bacana, o cliente final vai gostar muito de ouvir sobre isso, particularmente em projetos um pouco maiores. Tá? Isso aqui, entendo que agrega valor fortemente ao produto. Seagate é o único fabricante que coloca essa característica, que disponibiliza esse serviço já no pacote junto do HD, tá bem? Então, para reforçar, o Oswaldo é um professor repetitivo, tá? Mas para fixar, o Skyhawk já tem cobertura do serviço Rescue. Do serviço Rescue para até 3 anos de cobertura. Ok? Então, avançamos aqui. Aqui eu tenho um resuminho. A Skyhawk suporta até 3 vezes o volume de trabalho que um HD convencional suportaria. São até 64 câmeras simultâneas em 720p. Outra coisa importantíssima que eu não mencionei anteriormente, isso aqui é fundamental. Quando o pessoal diz o seguinte, não, mas HD é HD. Não, para com isso, tem aqui, ó. Eu tenho HD aqui na gaveta que eu tirei de um computador que eu aposentei, vamos usar esse aqui mesmo. HDs comuns de PC não são preparados para operação 24/7. Em segurança eletrônica, você precisa de um HD que tenha conjuntos mecânicos capazes de trabalhar 24/7. A Skyhawk tem essa construção. O firmware especializado que eu mencionei e o SHM, que eu não mencionei antes. Deixa eu fazer uma pequena correção, então. Skyhawk Health Management. Sim, eu sei que esse nome é muito ruim para quem fala português, não é? Mas vamos entender o que é isso aqui, ó. Skyhawk Health Management, ou para facilitar, pessoal, SHM. SHM. O que é o SHM? SHM é um conjunto de recursos em software que estão integrados no firmware do NVR de fabricantes parceiros. Tá? Por exemplo, uma Hikvision, tá? E outros grandes fabricantes aí que são gigantes globais. Então, lá no firmware dos NVRs, dos grandes fabricantes globais, tá? Existem, ferramentas de software que fazem diagnóstico preventivo, ficam monitorando a saúde do HD ou dos HDs ali no NVR ao longo de toda a vida do equipamento, tá bem? Então, lembrem que, de novo, lá nos NVRs existem ferramentas em software para monitorarem a saúde do disco. Se um daqueles discos no NVR apresentar alguma falha ao longo do tempo, tá? Depois de 5 anos, por exemplo, do equipamento trabalhando, um dos discos começa a degradar, começa a apresentar falha. Essas ferramentas de software vão te avisar lá na interface de gerência do NVR. Tá? Ele vai piscar, vai te avisar que, por exemplo, o disco 4, lá na sua montagem, alguns parâmetros que apontam a saúde do HD 4, número 4, né, estão apontando que existe a possibilidade de falha desse HD para breve, então recomenda-se backup do material, fazer backup do material que está nesse HD. Se for um caso extremo, o software vai recomendar preventivamente a substituição do disco.
tá? Então, existem ferramentas que ficam monitorando ali no NVR a saúde dos HDs Skyhawk. Isso aqui foi desenvolvido a 4 mãos, né? Entre o fabricante do DVR, ou perdão, do NVR, isso é uma característica que está nos NVRs, e a Seagate, tá bom? Então, aqui uma espécie de um resumo, né? Existe menção aqui a prêmio que o HD Skyhawk ganhou em publicação especializada, tá? Ao longo do tempo, aí a Seagate coleciona prêmios com esses HDs, tá? Tem um monte de sites especializados, revistas especializadas que já premiaram esse produto em pesquisas e avaliações junto a usuários, né? O pessoal de integração, o pessoal de projetos, tá bom? E aí nós vamos para o Skyhawk AI, que eu mencionei lá no início. Como eu falei, o Skyhawk AI está disponível em capacidades maiores. Reparem, pessoal, tem um pessoal que estranha isso no primeiro momento. Tá aqui, ó, ele começa em 8 teras, é a menor capacidade dele. Às vezes o pessoal vira, pô, mas como assim, Oswaldo? A menor capacidade é 8 teras, não tem Skyhawk AI de 4 teras, 6 teras, não tem, pessoal. Tá, por quê? Por que isso? Porque o Skyhawk AI é voltado para projetos maiores e mais complexos. Pensa num projeto de um aeroporto, um projeto muito grande no campus de uma universidade, um projeto para um grande hospital, que tem 3 torres, né? 3 torres imensas, são centenas de câmeras, de repente, naquele projeto, tá? E muitos outros, tá? Projetos grandes e complexos, aí entra o Skyhawk AI. Particularmente quando nesse projeto serão adotados maciçamente analíticos, tá? Quando existe o uso pesado de analíticos no projeto, aí o produto recomendado é o Skyhawk AI. Por que, Oswaldo? Qual que é a diferença mais importante aí do Skyhawk AI para o Skyhawk convencional? A diferença fundamental, pessoal, é a seguinte, ó. Repara que o Skyhawk convencional, eu disse isso há pouco, está preparado para movimentar até 180 terabytes de dados por ano. Enquanto isso, o Skyhawk AI está preparado para movimentar até 550 terabytes de dados por ano. Mais de 3 vezes o que suportaria o Skyhawk normal, tá? Até porque você tem, nos grandes projetos que envolvem maciçamente analíticos, você tem, além do tráfego gerado pelas câmeras, eu digo tráfego de dados, tá? As imagens circulando ali e indo para o disco. Além do tráfego gerado pelas imagens, você tem o tráfego gerado pelos analíticos, não é isso? Reconhecimento de placa, contagem de pessoas, reconhecimento facial. Existem agora as câmeras que medem temperatura e checam se a pessoa está usando máscara ou não, não é isso? Cruzamento de linha, retirada de objeto, abandono de objeto, a lista é imensa, tenho certeza que vocês conhecem isso muito melhor que eu, inclusive, né? Todos os analíticos que fazem sentido aí em projetos maiores e mais complexos, ok? Então, de novo, além do tráfego gerado pelas câmeras, o Skyhawk aí está preparado para lidar com o tráfego gerado pelos analíticos, então ele suporta, ó, tá aqui, pessoal, além de até 64 câmeras simultâneas em HD, mais 32 canais analíticos rodando em paralelo. Tá? Suporte para mais de 16 discos simultâneos dentro de um mesmo chassis. Tá? Eu disse que existiam discos preparados para projetos maiores e mais complexos. Todos os Skyhawk aí, de 8 até 18 teras, sim, existe um Skyhawk aí de 18 terabytes. Todos eles têm sensores de vibração rotacional, todos eles são resistentes a ataques como o da maresia, e é óbvio, todos os Skyhawk aí estão cobertos pelo serviço Rescue. Se eventualmente, tá, estatisticamente é dificílimo de vermos discos como esses falhando em campo, eles são ultra robustos, tá? Mas se eventualmente acontecer, tá, ele está coberto pelo serviço Rescue. Você contata a Seagate se responsabiliza por recuperar os dados que estavam no HD sem nenhum custo adicional. Como eu disse, Seagate é o único fabricante que oferece esse tipo de vantagem junto dos seus discos de segurança eletrônica. Tá bem? Então, tenho certeza que deu para vocês entenderem que o Skyhawk convencional,
é para os projetos mais comuns e de médio porte, o Skyhawk aí é voltado para projetos grandes e complexos. O último projeto que eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco mais de perto, envolvendo dezenas de discos Skyhawk aí de capacidade grande, foi um projeto lá de Santa Catarina, de uma unidade prisional, de um presídio, um projeto onde foram adotados, se não me engano, pouco mais de 30 discos Skyhawk aí de capacidade grande, projeto complexo, uma penitenciária. Tá? E assim como eu mostrei lá no Skyhawk convencional, aqui no Skyhawk aí também existe menção a premiações, né, que o produto andou ganhando em publicações especializadas, por conta da robustez, do nível de especialização, né, da garantia, de toda a tecnologia que existe aí por trás de um disco desse. Tá bom? As capacidades mencionadas aqui, só para fixar, inclusive está errado aqui o slide, Oswaldo, corrija seu slide, Oswaldo, né? O AI está disponível de 8 a 18 teras agora, Skyhawk convencional de 1 a 8 teras. Tá bem? Eu acredito que é isso, pessoal. Tá? Agradeço muitíssimo. Acredito que o pessoal da Delta Cable tem planos aí de liberar um tempinho para algum questionamento, para esclarecer alguma dúvida. Tá aí os meus contatos na tela. Na verdade, tem o meu contato de e-mail, tá? E se eu tiver oportunidade aqui, se eu não tiver, peço a ajuda do Renato, que com certeza está aqui acompanhando a apresentação. Renato, do meu time, tá? De Seagate, que está baseado em Curitiba. Peço para o Renato lançar o meu número de telefone celular aí no chat, e o do Renato também, claro, para que vocês possam nos contatar. Tá? Nos colocamos à disposição. Hein? Certo, Oswaldo. Nossa, muito obrigado. Ficou excelente treinamento, muito claro, preciso, né? Fica claro os diferenciais dos produtos da Seagate e da linha Skyhawk. O Renato colocou aqui no chat o certificado de participação, tá? Mencionou, né? Ok. Mencionou, exatamente. Uhum. E o teu telefone. Legal. Teu contato, né? Obrigado, então, Renato. A gente está aberto aí a pergunta, um possível questionamento. Fique à vontade, pessoal. Pode ser pelo chat ou até mesmo abrir o microfone, se apresentar e fazer as perguntas. Você me perdoa, viu, Diogo? Eu não vejo o chat aqui, então, se alguém puder, de repente, ler alguma pergunta eventual ou me dar um toque como é que eu abro o chat aqui, vocês me perdoem a dificuldade. O chat fica do ladinho ali do ícone ao lado da palma de uma mão. Bem... eu só vejo um botãozinho aqui, onde consta teams.microsoft.com, está partilhar uma janela. Acho que se eu parar o compartilhamento da tela aqui, talvez ele me mostre, né? Que eu acho que você está em modo de apresentação, daí não aparecem esses comandos. Tá bem. Mas eu vou lendo também as perguntas. Tá bom, por favor. O treinamento foi tão... A informação foi tão clara e precisa que dispensa até perguntas. Okay. Na verdade, eu gostaria de fazer Oswaldo. Diga. Né? É porque, assim, a Delta é especialista em Hikvision, né? Vende Hikvision há muito tempo. No entanto, a Delta também é distribuidora oficial da Zyxel, né, Diogo? Aqui no Brasil. E legal. É possível, excelente. Oswaldo, o Skyhawk, pode ser que muitos clientes tenham essa dúvida. O Skyhawk, ele é compatível com equipamentos NAS Zyxel também? Ou o indicado seria mais a linha Ironwolf? Não, ele também é, viu, Renato? Nós já acompanhamos experimentos e instalações em projetos não tão grandes e complexos, mas onde o cliente fez a opção, né, escolheu adotar preventivamente um equipamento NAS, tá? Para aqueles que nos ouvem, se de repente equipamento o quê? Não conhecem o NAS, talvez. NAS, pessoal, N-A-S, N de navio, N-A-S, significa Network Attached Storage. Network Attached Storage, traduzindo ali, armazenamento conectado na rede. É uma maquininha que você conecta na sua rede, ok? E naquela máquina você tem 2 ou 4 discos instalados ali no NAS, tá? 4 HDs, no mesmo equipamento? Sim, 4 HDs no NAS, até 4 HDs. Esses HDs trabalham juntos em RAID,
tá? RAID, RAID ou RAID. Né? Os discos trabalham em RAID, entre outras possibilidades, para, se um deles falhar ao longo do caminho, você pode substituir o disco que falhou, tá? E não perde absolutamente nenhum dos seus dados. Você, inclusive, não perde os dados que estavam naquele disco que falhou, porque todos os 4 estão trabalhando em RAID. Então, a maquininha NAS, ela reconstrói os dados, ela reconstrói o arranjo a partir de uma série de algoritmos, de técnicas matemáticas, tá? Ela reconstrói os seus dados e não deixa você perder nada. Então, nós temos visto também, em alguns projetos de segurança eletrônica, o uso de equipamentos NAS como parte de uma solução para backupear, tá? Para um backup preventivamente das imagens de segurança eletrônica. Muitas vezes, inclusive, o NAS está em outro endereço físico, está num outro lugar, está conectado ali na estrutura de segurança eletrônica daquele prédio, daquele escritório, daquela empresa, mas ele está num outro endereço físico. Tem clientes optando por isso hoje, tá? Para preventivamente fazerem o backup das imagens num equipamento NAS, porque ele é seguro, ele é confiável, dá para compartilhar as imagens, replicá-las na nuvem, oferece uma série de possibilidades. Perdão, Renato, estou falando longamente aqui só para esclarecer o que é o NAS, para, de repente, alguém que não tem essa referência muito clara. Discos Skyhawk da Seagate podem ser usados dentro de equipamentos NAS, trabalhando em RAID, sem problema algum. Inclusive, são compatíveis com os equipamentos da Zyxel, que é um fabricante da área de networking, né, muito forte, com o qual a Delta Cable trabalha. Tá bom? Dá para usar o Skyhawk, sim, no NAS. Bacana. O Rafael Gasco está perguntando qual é o processo para o cliente solicitar o serviço de resgate de dados. Legal, Diogo. Então, Rafael, é assim, ó, você vai lá no site da Seagate, existe uma página específica do serviço Rescue, com todas as características do serviço, né, explicando direitinho qual que é a proposta do serviço Rescue. Aí lá nessa página, existem canais de chat, de e-mail, telefone, para você poder acionar a Seagate. Tá? E uma recomendação também que eu faço: cadastre a sua empresa no programa de canal da Seagate, o programa Seagate Insider. Joga no Google, tá? Seagate Insider, tá? INSIDER, Seagate Insider. Cadastra a sua empresa como pessoa jurídica lá no programa de canal da Seagate, que a partir dali da página do Insider também existem caminhos para contatar a Seagate, se eventualmente, né, todos esperamos que não, se eventualmente você precisar fazer uso de um serviço como o Rescue, tá? Então existem diversos canais, não é difícil chegar na Seagate para solicitar isso. Eu posso fazer uma ressalva, inclusive, Oswaldo? Diga, porque, claro. Aconteceu essa semana, como o serviço Rescue é novo na linha Skyhawk, agora essas peças, Rafael, com a data de fabricação, DOM do HD, né, Date of Manufacture, de 1º de maio para cá, todos eles têm o Rescue embutido. Então, quando você precisar abrir o serviço de RMA no site da Seagate, nesse canal que o Oswaldo acabou de mencionar, vai aparecer do lado direito um botão vermelho, habilitar Rescue. Então, se você clica naquele botão e habilita o Rescue, significa que você quer o resgate das informações desse HD. Então, esse HD, ele vai, uma vez habilitado esse botão, esse HD vai subir para um dos nossos laboratórios, que o Oswaldo mencionou no começo do treinamento, né? São 3, na verdade. Um em Oklahoma, um em Pequim e um em Amsterdã. Esse disco sobe para lá, a Seagate recupera esses dados e coloca em um HD externo e te retorna. Se for pouca coisa, vai subir na nuvem e vai te mandar o link. Enquanto isso, o processo de garantia, né, o processo de RMA dessa peça está sendo feito aqui no Brasil, você já recebeu uma peça nova. Mas, o HD. O HD, exato. Okay, os seus dados subiram, né? Então, você habilita isso quando você abrir o processo de RMA no site da Seagate. Está bem mais fácil agora. Que legal. Que Fica legal, bem muito bom. visível para o cliente. Ele tem a opção de escolher se ele quer os dados recuperados ou não. Tá ótimo, obrigado, Renato. Esse procedimento novo aí, eu não conhecia ainda, então eu também aprendo nos treinamentos. Obrigado. Tá bem mais fácil agora.
Legal. Mas é importante deixar bem claro, tá, pessoal, que o índice de RMA desses produtos é extremamente baixo ou nulo, né? Nós da Delta Cables da Delta Cable não temos histórico de RMA de Seagate, né? Exceto por mau uso, né? Então, Ok, isso porque, perdão, Diogo, isso porque eu imagino que ao longo do ano vocês movimentam aí uns bons milhares de discos, não é isso? Vocês exatamente. vendem um número enorme dessas peças a cada trimestre e o histórico de RMA baixíssimo, que é o que eu ouço mercado afora e é muito bom. Nada melhor que trabalhar com ou defender um produto que tem um histórico de falha muito, muito baixo. Ótimo. Então, acho que é isso, né, pessoal? Queria agradecer novamente a participação de todos. Acho que a informação foi clara e precisa, né? Procure algum consultor da Delta Cable, né? Se caso tiver dúvidas, ou até mesmo o Oswaldo colocou e o Renato aí estão à disposição para esclarecimentos aí posteriores. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, viu, Diogo? Mais uma vez aí pela oportunidade. É isso, nós que Beleza, pessoal, agradecemos. muito obrigada, viu? Obrigado, Obrigado, pessoal, pela participação. obrigado, Luciana. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Parabéns, muito boa apresentação.